Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, a pandemia de Covid-19 não é só uma questão de saúde pública mundial, obviamente, mas também afeta em muito a chamada governança global, não é verdade? Com a proliferação do novo coronavírus e a pandemia da Covid-19, o mundo vive uma crise de dimensão global, isto é, que atinge todo o planeta de forma muito intensa. E como o mundo sabe desde o início do século XX, quando ganha corpo o processo de globalização, problemas globais demandam soluções globais e o aperfeiçoamento da governança global, isto é, da articulação entre os países para se lidar com esses problemas de dimensão geral. A Primeira Guerra Mundial, que ceifou milhões de vidas entre 1914 e 1918, foi uma primeira grande crise que gerou uma medida importante para a governança internacional, que foi a criação da Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, uma organização internacional de vocação universal, que lidou com questões políticas e sociais. Teve muita importância, entre outros resultados, no âmbito da Sociedade das Nações, é que se gerou o órgão que viria a ser a Organização Internacional do Trabalho, voltado a disseminar legislação trabalhista para o mundo inteiro de forma a proteger os trabalhadores. Mas a Sociedade das Nações, em que pesem seus muitos avanços, falhou no seu objetivo fundamental de garantia da paz e veio a Segunda Guerra Mundial, ainda mais terrível do que a Primeira. Entre 1939 e 1945, milhões de vidas se perderam em todos os continentes. Na sequência da guerra, criou-se em 1945 ainda a Organização das Nações Unidas como um novo estágio de aperfeiçoamento da governança internacional. A ONU tem sido bem sucedida em evitar a eclosão de uma terceira guerra mundial que poderia ser fatal para a sobrevivência da humanidade por conta do uso da energia nuclear. Também lidou com os problemas sociais e vem lidando de maneira competente. A ação da Organização Mundial da Saúde, a grande responsável pela disseminação da política pública mais importante no enfrentamento do novo coronavírus, que é o isolamento social, mostra, já que a OMS é uma agência especializada da ONU, a importância do sistema constituído pela ONU. Mas, professor, não são só crises políticas e militares que mudam essa questão da governança, não é verdade? Assim como hoje, uma crise de saúde de impacto global na década de 1990, a disseminação da AIDS, levou a Organização Mundial do Comércio, também uma organização associada à ONU, a adotar a Declaração de Doha, isto em 2001, para garantir que a propriedade industrial de patentes de medicamentos por grandes laboratórios farmacêuticos não fosse fator impeditivo da produção de medicamentos de baixo custo. Isto está na gênese da ampla disseminação da produção de medicamentos genéricos, não só para lidar com a AIDS, mas para todo tipo de doença no Brasil e no mundo. A crise atual vai demandar o aperfeiçoamento novamente de mecanismos de governança global. E a Universidade de São Paulo, para tratar desse assunto e para ajudar seus pesquisadores na reflexão, convidou então José Antônio Ocampo, o colombiano que foi secretário-geral adjunto da ONU para assuntos econômicos no período em que foi secretário-geral Kofi Annan, de 2003 a 2007, para trabalhar com a pesquisa voltada à reflexão sobre a governança internacional. Não só para verificar quais são os desafios, mas como ajudar os nossos pesquisadores a formularem propostas de aperfeiçoamento da gestão internacional e global dos grandes problemas do nosso tempo, entre os quais o problema da atual pandemia. Uma excelente matéria do jornal da USP sobre José Antônio Ocampo e o trabalho que realizará na USP está disponível no registro que é feito sobre esta coluna no site do jornal da USP e da Rádio USP. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e política.
por Renato Janine Ribeiro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ironizou o título de uma reportagem sobre um médico do Equador que havia tratado a sogra com o Covid-19 e ela havia morrido. O ministro postou a reportagem no Twitter e escreveu, abre aspas, mais uma morte suspeita, fecha aspas. Porque muitas pessoas ainda insistem em fazer esse tipo de piada, professor. Piadas de mau gosto existem. Agora, o que é uma piada de mau gosto? Vamos tentar ser bem objetivos, bem diretos. É uma piada que desrespeita o outro. É uma piada que faz deboche do sofrimento do outro, para ser exato. Ou seja, uma pessoa está sofrendo, uma pessoa tem um drama pessoal e outra pessoa ridiculariza isso. Durante todo um tempo, esse tipo de piada era rotineiro. Você ridicularizava a pessoa que mancava, a pessoa que tinha um problema de deficiência, você ridicularizava a pessoa que era vista na sociedade como sendo a menos, por exemplo, a mulher era considerada menos que o homem, o homossexual menos que o hétero, o negro menos que o branco. Então, há toda uma tradição de piadas disso que, com o passar do tempo, foram ficando piadas de mau gosto e foram sendo mais ou menos abolidas. Para mim, o grande exemplo disso é o que aconteceu com Jô Soares, um de nossos humoristas mais inteligentes, e que durante muitos anos teve vários programas na televisão, e nesses programas era comum ridicularizar em algum momento, fosse o gay, fosse a mulher. E há um certo momento, nos anos 80, portanto já faz bastante tempo, mais de 30 anos, em que o Jô Soares parou com seu programa de humor e passou a fazer entrevistas, nas quais também fazia graça, fazia piada. É um homem muito inteligente e engraçado, mas ele parou com o humor, e a minha hipótese é que ele parou em boa parte porque ele viu que aquelas piadas não davam mais. Elas não tinham mais sentido. Chico Anísio, seu contemporâneo, que infelizmente faleceu já faz algum tempo, Chico Anísio manteve esse tipo de piada mais convencional e com isso envelheceu enquanto Jô Soares crescia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando alguém debocha da dor alheia, pegando algum lugar comum, por exemplo, que sogras são seres que incomodam os maridos das filhas. Existe um conflito entre o genro e a sogra, que é vamos dizer, um velho tema que já levou a muitos conflitos e também até mesmo a piadas. Mas quando se passa do limite e se fala que o fato de um médico ter cuidado da sogra e a sogra ter morrido, quando alguém insinua que o genro teria matado a sogra, isso ultrapassa totalmente o limite do que seria piada, do que seria graça, uma graça até mesmo talvez um pouco forte, mas deixa de ser graça e passa a ser mau gosto e desrespeito. Eu penso que essa é uma mudança importante que está havendo no humor nos últimos anos. O humor, como eu dizia antes, era um humor que muitas vezes significava humilhação do mais fraco, do deficiente, por exemplo. E passou a haver um humor que não passa mais por aí. Um humor que tem que ser inventado, tem que ser criado. Isso é fácil? Não é fácil. Vocês pegam, por exemplo, um tipo de humor novo da TV Planeta, Caceta Diário, que mais ou menos substituiu o humor Chico Anísio ao longo dos anos 80, esse humor, depois de um tempo, voltou às velhas piadas sobre o gay, sobre a mulher fútil, etc. Teve todo esse elemento. Mas o fato é que esse tipo de humor, apesar de ser difícil ser substituído por outro, de ter uma vida longa, ele vai também sendo substituído, vai sendo trocado, e o desrespeito começa a ser percebido. Pelo fato de ser ministro de Estado, a atitude dele se torna mais grave? Eu acho que essa piada que o ministro da Educação fez com o genro que cuidou da sogra e que a sogra morreu e que ele diz que a morte é suspeita, eu acho que essa piada não é adequada. Não é adequada nem em relação à sociedade como um todo, menos ainda por parte de alguém que exerce a direção do ministério, que se chama educação. E educação tem muitos significados, inclusive o de tratar bem, com respeito, com bons modos as pessoas. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, nos últimos dias tivemos a saída de 2 ministros importantes do governo federal. Quais efeitos isso pode trazer para o cenário político? Tudo bem, Gabriel. Nessa troca de ministros importantes, a saída do Mandetta, a saída do Moro, que são representantes, de uma política muito bem feita, de medidas muito bem feitas para a contenção do Covid-19 no Brasil, e o Moro como o representante do combate à corrupção, muito ligado à Lava Jato. Então são 2 pilares, eram 2 pilares importantes aí do governo Bolsonaro e que acabaram saindo. Se a gente for analisar o momento atual, é a maior crise de saúde e econômica mundial. A maior crise econômica desde a grande crise de 29, a Grande Depressão. E é um momento muito delicado. Então, desde o começo do governo Bolsonaro, a gente percebe que essa falta de liderança, essa dificuldade em liderar o país em questões, muitas vezes, que são muito importantes e às vezes até questões que são menos importantes. Então, a gente percebe assim, parece que aquele ministro que começa a se sobressair em relação à equipe do governo, e aqueles que começam a sobressair mais que o presidente, ele vai lá e retira, ou que não faz exatamente o que ele quer. Então isso é típico de uma pessoa que não sabe liderar, porque quando a gente quer liderar, um verdadeiro líder, ele vê a sua equipe se sobressaindo, ele sabe que está ajudando o governo federal de uma forma geral, e que isso vai ser positivo para ele, para a população e consequentemente para ele num próximo momento. Então isso escancara, esse tipo de comportamento escancara uma falta de liderança muito forte de um presidente que não tem consciência da cadeira que ele está sentado, por um lado, e por outro, não tem noção dessa crise que a gente está nesse momento, porque ele vem jogando mais gasolina numa situação que já é muito complicada e que a gente precisa de fato de uma liderança, de uma verdadeira liderança que fica mais evidente em momentos de crise. E mais especificamente na economia, o que podemos esperar? Em relação aos impactos econômicos no Brasil, eu acho que é muito, a questão do Covid-19, que a gente achava que ia ficar mais restrito à China no primeiro momento, começou a se disseminar em praticamente todos os países, no Brasil em todos os estados, e agora, tendo a noção que vai demorar muito mais tempo para que esse problema seja resolvido, a gente teve uma queda muito grande na expectativa de crescimento da economia brasileira e da economia mundial de uma forma geral, decorrente do isolamento social e também do pânico da população em relação a essa situação. As pessoas não é uma questão só de isolar, mesmo que não tivesse isolado, não tivesse feito o distanciamento social, as pessoas teriam medo de estarem frequentando locais onde tem grande aglomeração de pessoas, e isso por si só já prejudicaria a atividade econômica. Então, quanto mais tempo a gente demora para resolver a questão dessa doença, mais a economia vai sendo afetada. Por isso que a gente precisa de uma liderança que deveria estar fazendo ações conjuntas com os governadores e com os prefeitos para a contenção da doença, para fazer um plano de saída, que seria fundamental nesse momento, e, consequentemente, reduzindo os efeitos do Covid-19 sobre a sociedade, sobre as pessoas e sobre a economia. Isso não tem sido feito, é muito claro. O governo parece perdido, ele não sabe muito bem o que fazer. E não sabendo o que fazer, age ainda de uma forma errada, fazendo bobeira. É o que a gente percebe. E, consequentemente, os analistas econômicos, eles já vêm agora prevendo uma queda maior ainda do PIB em 2020 em relação as previsões anteriores, que já eram de queda, e agora, a partir da saída do ministro Moro, que era um dos pilares desse governo, acaba por prejudicar ainda mais expectativas de crescimento para 2020, com analistas aí reduzindo já a recessão, vai ser 1%, 2% a mais de queda do PIB, gerando mais desemprego e com consequências negativas para a sociedade de uma forma geral e também para a economia. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como
a arte pode trazer cores nesse momento cinza do coronavírus? Leila e ouvintes da Rádio USP, devido ao coronavírus, estamos todos anestesiados. Mas, para contrapor esta condição que minimiza as sensações, vamos tratar nesses poucos minutos que temos da múltipla fruição das sensações. Dou destaque, portanto, da sinestesia, palavra de origem grega que expressa a reunião de diferentes sensações. Do ponto de vista neurológico, há casos de indivíduos que, de nascença, eles veem cores ao ouvirem determinados sons. Há também casos interessantes e mais contemporâneos, como o do artista Neil Harbisson, que nasceu completamente daltônico, mas que hoje, graças a um dispositivo tecnológico preso à sua cabeça, ele é capaz de transformar cores em frequências audíveis. Então, nesse sentido, em vez de ver um mundo em escala cinza, Harbisson pode ouvir uma sinfonia de cores. E sim, até ouvir pessoas, pinturas, entre tantas outras imagens que esse dispositivo traduz, né? Há também uma sinestesia induzida por drogas psicoativas como haxixe, LSD, mescalina. Não que não interessem essas diferentes formas de sinestesias, esses diferentes entendimentos de sinestesia, né? Até mesmo mais próximo à arte, a gente tem a sinestesia como figura de linguagem. É o cruzamento dos sentidos, a qualidade de um sentido atribuído ao outro, né, quando as sensações e sentidos se misturam. Recurso que torna, no caso de poetas ou de escritores, o texto mais expressivo. Mas o que me levou a invocar a sinestesia como antídoto à anestesia foram duas experiências recentes bem distintas. Uma vem do desafio de continuar a lecionar em tempos de quarentena, ao planejar aulas virtuais que, na verdade, são curadorias de conteúdo multimídia possível de serem acessadas nesse arquivo de escala mundial disponibilizado pela internet, a www. Junto com os alunos, estamos vendo filmes, documentários, passeando virtualmente por distintos espaços e localidades em diferentes partes do planeta. A outra experiência que eu queria ressaltar é, entre tantas postagens e indicações, o videoclipe que reúne os cantores e compositores crioulo Milton Nascimento e o pianista Amaro Freitas. Fale um pouco sobre essas experiências com sons e imagens. A primeira experiência é uma experiência coletiva, porque ela tem como ponto focal um filme branco e preto que representa Berlim nas primeiras décadas do século passado. O filme é de 1927, o diretor é o Walter Ruttmann. Filme esse que tem correspondências com outros filmes realizados na mesma época, que retratam diferentes metrópoles. Nesse caso de Berlim, o que chama atenção é que há toda uma relação mesmo com o progresso, com a tecnologia, né, com a condição humana nesses ambientes, enfim, algo que também acontece nesses outros filmes já citados. Por que eu digo que foi uma experiência coletiva? Porque eu pedi aos alunos que sugerissem as trilhas sonoras para esse filme. Do ponto de vista, obviamente, nosso do século XXI, nessa situação na qual nos encontramos, né? E isso gerou um diálogo, eu diria, musical entre nós, mas também muito induzido pelas imagens e movimento, né? Portanto, é algo bastante interessante ter esse contato com diferentes repertórios, diferentes modos de representação cultural. A segunda experiência é ter, e eu estou assistindo, continuo ainda vendo esse videoclipe maravilhoso, né, que reúne esses três músicos, né. Mas o que é mais impactante é ver São Paulo hoje em branco e preto, através de, obviamente, tecnologias, né, de filmagem que se utilizem de drones, mas que retratam essa cidade vazia, essa cidade desumanizada de certa maneira, né? Então, são duas experiências que nos marcaram e que fazem nos repensar, né, sobre a nossa existência e sobre principalmente a relação que temos com essa modernidade funcional movida pelo progresso. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor,
O tema hoje é dificuldade de leitura na infância. Atraso no aprendizado da leitura pode ser causada por dificuldade visual? As crianças começam a aprender a leitura por volta dos 7 anos em média. Algumas nos surpreendem com o aprendizado precoce, já a partir dos 4, 5 anos, e entre 8 e 9 anos, uma leitura corrente, em voz alta, pode ser observada, indicando a nitidez da compreensão das palavras, o entendimento, o ritmo e a ênfase em cada parte do texto. A leitura na voz de uma criança que apresenta claudicações ou descompassos, monotonia ou mesmo uma leitura lenta pode identificar um déficit no aprendizado da leitura, uma dificuldade para entender o texto. Entre as muitas razões, poderiam estar relacionadas à dificuldade visual, a falta de nitidez das imagens, tornando aquele objeto, o objeto de leitura, desinteressante, de difícil compreensão, entre outras possíveis causas. Hoje em dia, uma dificuldade muito observada é de que as crianças tenham apreço, tenham vontade de abrir livros, observar textos, mesmo esses apoiados em ilustrações. A prática da leitura junto com a criança pode criar o estímulo e demonstrar padrões de leitura já com a qualidade do adulto que ela buscará atingir através da prática. Outros problemas de saúde, como por exemplo a dislexia, onde há um distúrbio, uma quebra entre o reconhecimento das letras, das palavras, ou mesmo de percepções auditivas e a sua compreensão. É uma outra possibilidade. Como identificar, prevenir e tratar a dificuldade do aprendizado da leitura na infância? Um primeiro aspecto é que o período da infância é, sem dúvida, o melhor momento para identificar, prevenir e tratar uma dificuldade de aprendizado de leitura. A plasticidade neural, a capacidade de aprendizado é muito maior nesse período. E dessa forma, identificar problemas é muito melhor que se faça o mais precocemente possível. Muitas vezes não existe um teste, uma única ferramenta que possa diagnosticar a causa da dificuldade de leitura. O exame ocular, nesses casos, ou de maneira geral, é recomendado que se faça já por volta dos 2 anos de idade, no mais tardar, para que se reconheça se há ou não déficit visual, se há algum problema orgânico na formação, na estrutura dos olhos, ou se há um erro refracional que possa ser corrigido ou ter o seu planejamento corrigido daí para frente em algum momento da vida. Algumas vezes, a dificuldade visual não atrapalha somente o aprendizado de leitura, mas outros ganhos motores, sensoriais, cognitivos, que são importantes para o desenvolvimento infantil e até depois para adquirir ferramentas para a vida adulta. Dessa forma, é importante que se diagnostique, mas não é incomum que déficits combinados, sejam cognitivos, motores, de outras origens ou de uma origem comum, sejam identificados. Assim, é melhor procurar eventuais causas, conhecer a criança no seu aspecto refracional, se há ou não miopia, hipermetropia, astigmatismo ou outros problemas, e dessa forma instituir um planejamento de tratamento combinado com estímulo, reforço de leitura e atividades lúdicas que tornem esse processo prazeroso. Assim, conversamos aqui sobre a dificuldade de leitura na infância e as suas características e perspectivas de abordagem. Muito obrigado. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Enquanto o mundo adota o isolamento social como uma medida para evitar o colapso do sistema de saúde, a comunidade científica reúne esforços para encontrar um remédio ou desenvolver uma vacina que combata a Covid-19. Mas para uma droga ser aprovada, são necessários muitos estudos e vários testes. Ouça mais detalhes na edição de hoje de Decodificando o DNA. Hoje eu vou falar sobre a importância do rigor científico.
Nessa época da pandemia do coronavírus, nunca se falou tanto na importância da ciência para combater a pandemia. Isso envolve a produção de vacinas, os testes de diagnóstico para comprovar a viremia ou a presença de anticorpos para comprovar a imunidade. Além disso, o uso de novos tratamentos ou drogas, como o antiviral Remdesivir, o Tamiflu ou a cloroquina, entre outras. Algumas dessas drogas já são conhecidas e outras são novas. Algumas entusiasmam porque parecem destruir o vírus em experimentos no laboratório, que chamamos de experimentos in vitro. Mas, infelizmente, sabemos que muitos experimentos bem-sucedidos em tubos de ensaio não funcionam quando administrados a modelos animais ou pacientes, ou seja, in vivo. Uma das questões mais polêmicas é o uso da cloroquina ou hidrocloroquina. É eficaz ou não? Quando deve ser tomada? No início dos sintomas ou em fases mais adiantadas da doença? E como tirar isso a limpo? Um fato interessante é que eu recebi um cartaz que foi divulgado durante a gripe espanhola, ou seja, há mais de 100 anos, denominado Conselhos ao Povo. E alguns dos conselhos são exatamente os mesmos de hoje: evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos, gargarejos, etc. Evitar fadiga ou excesso físico. E as pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor todos esses cuidados. Em resumo, os conselhos de hoje são os mesmos de 100 anos atrás. Mas o que me chamou a atenção foi um conselho que dizia tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino e de preferência no momento das refeições. Ou seja, a ideia do quinino ou a cloroquina não parece ser uma ideia nova. Como saber se uma droga é eficaz? Só saberemos com estudos ditos duplos cegos. O que quer dizer isso? Para testar sua hipótese, você tem que escolher um grupo de pacientes com idades semelhantes e em fases semelhantes da doença, isto é, ou no início dos sintomas ou em fases mais adiantadas. A proporção de homens e mulheres também deve ser comparável nos dois grupos. Por exemplo, 50 pacientes em cada grupo, sendo 25 do sexo masculino e 25 do sexo feminino. E aí você sorteia 50 que vão tomar a droga e 50 que vão receber placebo. Só que nem o médico e nem o paciente pode saber quem está tomando o quê, e é por isso que é chamado de duplo cego. E por que isso é tão importante? Porque sabemos que o lado psicológico, tanto do médico como do paciente, pode ter um papel importante no seu restabelecimento ou pior do quadro clínico. Nós tivemos um exemplo interessante há alguns anos atrás, quando se acreditava que células-tronco poderiam curar ou melhorar a cardiopatia no mal de Chagas. E como foi feito e o que foi observado nesses experimentos? Então, o primeiro experimento foi feito com camundongos, que tinham mal de Chagas, e observou-se que os animais que receberam o tratamento haviam melhorado. Em seguida, tratou-se um número pequeno de pacientes, e que também melhoraram. Parecia promissor. E aí partiu-se para o experimento multicêntrico, isto é, envolveu 234 pacientes de vários centros e que foi desenhado cientificamente. Um grupo foi tratado com células-tronco e o outro com placebo. E o que foi observado quando se quebrou o teste duplo cego? Que os dois grupos, o tratado com células-tronco e o não tratado, melhoraram igualmente. Ou seja, esse experimento mostrou que foi a maior atenção dos médicos e não o tratamento que teve um efeito positivo na melhora dos pacientes. Então, todos nós torcemos para resultados positivos, mas todo cuidado é pouco antes de se afirmar a eficácia de uma nova droga ou tratamento. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.